Estamos de volta com mais um programa Vida e Saúde na TV. Hoje eu converso com a doutora Doris Rocha Ruiz. Ela é cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria e autora de 4 livros infantis. Tudo bem, doutora? Olá, muito obrigada. Estou feliz em participar com você e poder dar algumas dicas de saúde oral na infância e gestação. Com certeza. Nós que agradecemos aí o convite para vir até a sua clínica. Muito bonita, por sinal. Tá de parabéns. Muito obrigada. Doutora, vamos começar essa entrevista falando para o nosso público qual a importância do pré-natal odontológico? Com certeza. O pré-natal odontológico é muito importante. Na realidade, é o atendimento odontológico durante a gestação. Então, isso vai favorecer a saúde oral da gestante. Se a gestante tiver uma boca saudável, isso vai contribuir realmente com a saúde geral da gestante e do bebê. Normalmente as gestantes, elas ficam um pouco assim, amedrontadas, confusas sobre o atendimento odontológico, se pode ou não pode realizar. Pode ir com segurança, tranquilidade, que a odontologia fornece um atendimento seguro em qualquer fase da gestação. É muito importante para todas as gestantes. Com certeza, doutora. E a doença periodontal, ela pode prejudicar a gestante? Na realidade, sim. Primeiro vamos pensar, a doença periodontal é quando ocorre uma inflamação ou uma infecção na gengiva ou nos outros tecidos que suportam o dente. Então isso, nenhuma inflamação, nenhuma infecção é legal ter durante a gestação. O que acontece? Muitos pesquisadores observaram que a infecção grave na gengiva durante a gestação pode ter relação com bebê de baixo peso, parto prematuro. Mas é importante lembrar que não é a gestação que causa a doença gengival, e sim a má higiene oral. Na realidade, só a gestação, ela mexe em hormônio e isso dá uma dificuldade na vascularização da gengiva. Por isso que aumenta o risco, mas não é a gestação que causa a doença periodontal. Doutora, e a gestante, que tem diabetes, ela tem que ter um cuidado maior em relação à consulta com o especialista? Sim. Tanto a gestante que descobriu que tem diabetes durante a gestação, diabetes gestacional, quanto aquela que já tinha desde a infância, por exemplo, diabetes tipo 1 ou tipo 2, deve ter uma atenção especial com a gengiva. Então ela deve cuidar não só em casa, mas procurar sempre o dentista para que tenha saúde na gengiva. Por quê? O diabetes, ele tem aquela coisa do controle glicêmico, e uma inflamação ou uma infecção na gengiva pode ter uma descompensação do controle glicêmico, tá? Então é muito importante sim, existem 2 fatores que aumentam o risco da doença periodontal. Quais são eles, doutora? A gestação e o diabetes, tá? Então ela tem que ir ao dentista sim, mas lembrando, não é nem a diabetes nem a gestação que causa a doença na gengiva, e sim a falta de cuidado local. E que tem que ter um cuidado para que ela possa viver melhor e curtir mais a sua gravidez. Com certeza. Pensando agora no bebê, doutora, qual é o momento da mamãe trazer o bebê na primeira consulta? Isso é uma dúvida que existe muito entre as mães mesmo, e até de alguns profissionais de saúde, médicos, quando posso indicar o bebê ou a criança ao dentista. Então, assim, quando a criança nasce, ela deve ser feito um exame ainda na maternidade, para ver como nasceu aquela boca, se está bem formada. Mas, assim, depois, assim, no consultório, é quando apareceu o primeiro dente de leite, que, aliás, é um momento muito festejado por toda a família. Então, apareceu o primeiro dente de leite, deve visitar ao dentista. E até aproveitando o momento para lembrar que, tendo o primeiro dente, também tem que começar a higiene em casa, da boca com escova e pasta de dente com flúor. As mães têm sempre dúvidas sobre isso. Colocam numa pasta com ou sem flúor. Use com flúor. A diferença vai ser a quantidade de pasta. Elas têm que colocar uma quantidade bem pequenininha, como se fosse um grão de arroz cru. Olha, que dica importante, doutora. É verdade. E à medida que a criança vai crescendo, até os 8 anos mais ou menos, se torna a quantidade de um grão de ervilha. A pasta de dente é um cuidado muito grande, é como se fosse um medicamento para a criança. Os pais têm que fazer a escovação da criança até por volta dos 7 anos e depois supervisionar, mas nunca sozinho. Ok, doutora. Agora vamos falar de hábitos, doutora? Vamos. Muitas crianças mamam aí até de madrugada, Tem a questão da chupeta também. Que dica que a doutora pode dar? Porque é muito difícil para a mamãe também tá tirando, Tem alguns cuidados que ela tenta, muitas mães falam que não consegue. Qual é a dica que a doutora dá aí para essas mães que querem tirar esses hábitos e até quando, qual o tempo que esses hábitos começam a prejudicar realmente a dentição da criança, a arcada também e esses cuidados que ela deve ter? Isso, essa questão mamadeira e chupeta é sempre bem polêmica, tá? Então, assim, a gente tem que sempre falar primeiro no ideal. O ideal seria se toda criança ficasse só no aleitamento materno, não usasse nem mamadeira nem chupeta. Porém, isso não é uma realidade. Tem algumas crianças que necessitam, outras mães que não podem amamentar, então a gente não pode fechar os olhos para esse
esse momento, né, da questão do aleitamento materno e da sucção. Então pode usar sim. Agora, a mamadeira e a chupeta, se não for usada de uma maneira adequada, o que acontece? Ela pode gerar um encaixe errado nos dentes da criança e futuramente precisar usar aparelho ortodôntico. Além disso, a mamadeira também, quando se coloca muito açúcar, se dá uma maneira errada para a criança, para o bebê, então pode gerar cárie. Então, como dica, eu poderia pensar assim em falar, vamos usar mamadeiras e chupetas que tem um bico anatômico com formato apropriado para a boca na fase da criança, quer dizer, o tamanho. O profissional, o especialista vai estar orientando também essa mãe. Exatamente, por isso essa primeira consulta é importante, por volta do primeiro dentinho, que é para checar se está tudo certo, né? E essas dicas ser passadas aí. Exatamente. Tá? Okay. Então tem que tomar muito cuidado sim. Então ela pode ser usada uma madeira chupeta, mas com, como você falou, com uma indicação do profissional. Porque às vezes as mães procuram chupeta ou procuram a mamadeira, né, pela marca, ou não sabe que tem essa questão do bico, qual que é o melhor, em questão de qualidade e questão de postura também, né? Exatamente. Então foi uma dica muito valiosa que a doutora passou aí para o nosso programa, com certeza. Agora, doutora, veio as cáries, um problema para a mamãe também, né? Como que ela deve agir? O dentinho é de leite ainda. A gente escuta falar, mas é dente de leite, não precisa fazer nada, não precisa levar ao dentista. Isso é um mito ou é verdade, doutora? Porque se é dente de leite, ele tem cárie, precisa estar arrumando essas cáries, estar consertando, fazendo uma higienização? Como que é o procedimento? Não, tem sim. O dente de leite é muito importante, que em primeiro lugar o dente de leite, existe o dente de leite porque eles são menores. O bebê é pequenininho, a criança é pequenininha, então os dentes têm que ser pequenininhos. À medida que cresce, os dentes vão se tornando, precisam de dentes maiores. E dente não cresce, né? Então nasce pequenininho, troca o dente e vem um dente maior. E você precisa tratar. Se a criança não tratar, o que vai acontecer? Ela vai sentir dor. Tão triste ver um bebê ou uma criança com dor, né? Uma infecção. E essa infecção, inclusive, pode contaminar o dente de baixo. Então não tem essa. Dente de leite tem que tratar. E mais uma vez, a melhor coisa que tem é não ter cáries. É prevenir. É prevenir. A criança não deve ter nem doença cárie, nem doença periodontal, doença de gengiva. Vamos levar ao dentista desde cedo, vamos cuidar em casa, porque não adianta só o dentista. A mãe, os pais no dia a dia tem que ter essa colaboração. E também prestar atenção, porque hoje existem os cuidadores, as escolas, as babás. Será que esse grupo está cuidando adequadamente? Então vamos orientar também. Supervisionar também, né? Com certeza. Doutora, nós comentamos aqui no início da entrevista, né, sobre os livros que a doutora é autora. Eu queria que a doutora comentasse um pouquinho também, a gente tem alguns deles aqui. E fale um pouquinho a respeito de cada um deles pra gente, doutora. Esses livros são os sonhos. Deixa eu mostrar. Esse daqui é o primeiro livro, esse projeto eu tenho desde a época da faculdade. E eu fico muito feliz de ter realmente conseguido, junto com uma ilustradora, a Inês, também autora do livro, que é uma pedagoga, então ficou a odontologia junto com a educação, com a educadora, né? Então a gente conseguiu fazer um material muito didático. E nesse primeiro livro mostra a visita ao dentista como uma coisa agradável, né? Que a criança vai preventivamente, vai sem cáries, justamente para o dentista continuar a prevenção para que ela nunca tenha cáries. O segundo livro, que é esse daqui, Eu e a Escova, ele já ensina os cuidados em casa. Então a criança, à medida que vai lendo, virando a página do livro, ela vai aprendendo. Ela vai, à medida que vai virando a página, ela vai aprendendo todos os movimentos da escovação. Então são uns livros que complementam, metade em casa, né? Metade, né, no consultório. E o terceiro livro, que é o Troca-Troca dos Dentes, que é um momento mágico essa troca dos dentes. Toda criança sonha parecer a fada dos dentes. Com certeza. Então nós criamos uma fada que doa os dentes para a pesquisa. Então, dentro do livro tem o endereço onde a fada dos dentes manda, que é um laboratório que tem o banco de dentes da USP, onde eles utilizam esses dentes para pesquisa e para o ensino de dentistas. Então, é muito importante. E agora eu estou lançando, né, junto com a Inês, um próximo livro que é sobre o diabetes, que é uma coisa que as pessoas não pensam, né, que acontece em criança. Porém, nós temos a presença do diabetes tipo 1 e agora o diabetes tipo 2, que normalmente acontecia só com os adultos, né, porque é relacionado à obesidade, vem acontecendo com crianças. Então, esse novo livro, ele vai trabalhar mostrando o que é o diabetes, ensinando para as crianças, para as outras crianças que não têm o diabetes, ele vai mostrar, ensinar, ajudar esses amigos que têm diabetes, né, entender o dia a dia deles também. Perfeito, doutora. Adorei saber mais a respeito aí da sua especialidade. Tenho certeza que vai ajudar muito as mamães aí com a respeito dos filhos, né? Para estar trazendo, incentivando, tirando os traumas, né, doutora? E tem crianças já com trauma. O importante é trazer na especialidade certa, realmente, para o odontopediatra,
para que essa criança no futuro seja uma criança feliz, que tenha os dentes bonitos e saudáveis. É verdade, isso que você falou mesmo, não tem idade, né? O ideal é vir desde bebê, mas mesmo as outras a gente pode trabalhar de uma maneira muito boa, mesmo o adulto, a gestante, né? Vamos trabalhar sempre. E muito obrigada também de participar do programa, um programa ligado à saúde, que tem a ver totalmente com a filosofia do consultório, que é promoção de saúde. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Até já. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.